Segundo a NBR 5410, posso diminuir a seção do condutor neutro em circuitos trifásicos de acordo com alguns critérios. Porém, a norma não me diz o porquê posso fazer isso. Teriam essa resposta? Obrigado. Pois é, César. Primeira coisa, a gente tem que apresentar para as pessoas por que pode diminuir a seção do neutro e também os trechinhos da norma que na verdade, dizem para a gente quando pode e como tem que ser feito isso. Em circuitos trifásicos, quanto maior for o equilíbrio das cargas, menor será a corrente no neutro. Quando as correntes que estão circulando entre os condutores de fase, no caso RST ou ABC, elas estão defasadas 120 graus entre si, no caso de cargas equilibradas, a corrente no neutro ela tende a ser zero, né? Porque a soma vetorial das outras três correntes defasadas 120 graus, ela tende a ser zero. Então, logicamente, o neutro também tende a ser zero. E na prática, para a gente saber se um circuito também está desequilibrado, a gente mede totalmente a corrente no neutro, né? A gente vai lá e mede a corrente no neutro, e se essa corrente estiver muito alta nesse neutro é porque o circuito está desequilibrado. E isso explica por que a gente pode diminuir a seção do neutro para circuitos trifásicos que estão alimentando aí motores de indução, alguns fornos, porque automaticamente o equilíbrio de fases desse equipamento ele é praticamente perfeito, né? Existe o equilíbrio. Então a seção do condutor neutro pode ser diminuída. Aí eu vou colocar agora para vocês um trechinho da NBR 5410 que permite isso. Então prestem bastante atenção aqui. O item 6.2.6.2.6 da NBR 5410 fala pra gente num circuito trifásico neutro e cujos condutores de fase têm uma seção superior a 25 mm, a seção do condutor neutro pode ser inferior aos condutores de fase, sem ser inferior aos valores indicados na tabela 48, quando as três condições seguintes forem simultaneamente atendidas. Nas condições fala assim, letra A, o circuito for presumivelmente equilibrado em serviço normal. Então essa letra A fala que o circuito tem que ser exclusivamente equilibrado, no caso de um motor de indução, por exemplo. Já a letra B fala pra gente assim, a corrente de fases não contiver uma taxa de terceira harmônica em múltiplo superior a 15%. Nesse caso, gente, para você saber se a taxa de terceira harmônica desse motor, desse circuito, ela está superior a 15% aí, o anexo F da norma te ensina a fazer esses cálculos aí. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque a gente está com a explicação mais básica do que a norma diz aqui. E a letra C fala pra gente que o condutor neutro for protegido contra sobrecorrentes conforme o item 5.3.2.2. No item 5.3.2.2, ele fala exclusivamente da proteção do condutor neutro, e na norma ele fala que o condutor de neutro ele pode estar protegido contra curto-circuito através de um disjuntor tetrapolar. É o mesmo disjuntor que vai estar protegendo as fases, ele vai estar também interrompendo o neutro. E também que a corrente máxima que percorrer nesse condutor, ela tem que ser inferior ao valor da capacidade de corrente do condutor, né? No caso, nas tabelas aí de capacidade de corrente. Mas o que eu mais preciso que vocês entendam é que se essas condições forem obedecidas, a gente pode reduzir a seção do neutro. Então dá uma olhada na tabela 48 que auxilia a gente a reduzir a seção do neutro em circuitos trifásicos equilibrados. Aí, ó. Segundo a tabela 48, a seção reduzida no condutor neutro, ela pode para condutores acima de 25 milímetros, condutores de fase num circuito trifásico que sejam acima de 25 milímetros. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um condutor de 35 milímetros para as fases, o neutro pode ser de 25. E outro exemplo nessa tabela é que se eu tenho um condutor de fase de 185 milímetros num circuito equilibrado trifásico, a gente pode ter o neutro também com a seção de 95 milímetros, tá? Então, a minha explicação sobre isso é o seguinte. No caso de condutores neutros em circuitos trifásicos equilibrados aí, por que a gente pode diminuir a seção dele? O neutro, na verdade, ele será apenas um condutor destinado a conduzir de volta a energia para a fonte. Então, ele não vai ser um circuito que está totalmente, um condutor que está totalmente em função do circuito. Ele vai simplesmente conduzir de volta à fonte de energia alguns pequenos desequilíbrios nessa rede. Agora, em alguns circuitos industriais também, existem alguns sensores que ficam monitorando a corrente no condutor de neutro. Então, quando existe essa diminuição da seção do condutor de neutro, existem alguns sensores aí que vão, principalmente circuitos industriais, vão ficar monitorando para saber se essa corrente está no limite. Se acontecer da corrente desse condutor neutro ultrapassar o limite, a capacidade de corrente do cabo, automaticamente esse sensor vai desenergizar o circuito e aí vai proteger de uma forma geral tanto o circuito quanto o equipamento também contra sobrecarga aí em si. Bom, pessoal, é isso aí. Em circuitos trifásicos equilibrados, então a gente pode sim diminuir a seção do neutro,
mas tem que obedecer os critérios que a gente acabou de falar, obedecer a tabela também, 48. Eu recomendo vocês ir lá na norma e ler com atenção o anexo F para entender um pouco sobre a taxa de terceira harmônica, tá? Porque isso aqui fica muito longa a aula, mas você pode ir lá e esclarecer suas dúvidas. E também peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like nesse vídeo pra gente, compartilha esse vídeo se estiver vendo a gente pelo Facebook aí. Um grande abraço e até o próximo Dicas Flash.